Deus age em nossas vidas não porque nós merecemos ou deixamos de merecer. Não é isso, não se trata de merecimento. Eu não mereço mais do que você. Compreende o que eu estou falando? Não existe isso. Deus não é injusto para julgar-nos e abençoar-nos de acordo com os nossos méritos. Não é isso. Ele é tão glorioso, tão justo, que Ele coloca em nossas mãos o direito de sermos ou não abençoados. Ele coloca nas suas mãos. É isso mesmo. Você pensa que Deus faz mágica? Ele não faz mágica. Você pensa que, por exemplo, você ser uma pessoa religiosa, você vai ser mais abençoada do que aquela outra que não é religiosa? Tampouco. O que faz a diferença são as escolhas que nós fazemos. Você tem o direito de ser abençoado ou amaldiçoado. Depende da sua vontade. A sua vontade. Não se trata de ser frequentador de igreja, não se trata daquilo, de merecer, nada disso. O que se trata é a sua escolha. Quantas vezes você se arrependeu da sua escolha? Quantas vezes nós nos arrependemos da nossa escolha? É ou não é? Sim ou não? Pensa agora quantas escolhas que você fez que fez você se arrepender, que fez você sofrer, que fez você chorar, que fez você infeliz da vida. Pensa, raciocine. Pois bem, você sofreu por quê? Porque Deus puniu você? Você sofreu porque estava com azar? Você sofreu porque alguém mandou uma maldição para você? Você sofreu porque alguém teve inveja de você? Hein? Pense, por favor, pense, raciocine, porque na sua cabeça está o direito à vida e o direito à morte. O direito à bênção e o direito à maldição. Está na sua mão. Não depende de ninguém. Não depende da sua família, do seu pai, da sua mãe. O meu pai não me ajudou. Não depende de ninguém. Depende só de você. Depende só de você. E eu posso falar isso para você. Eu sou testemunha de que a vida de cada um de nós depende de nós. De cada um de nós. Muitas pessoas têm vindo na Igreja Universal e têm sido abençoadas. Têm aprendido o caminho da conquista, que é a fé. E pela fé têm tomado posse de grandes bênçãos. Só que, porque tomaram bênçãos, receberam as bênçãos, relaxaram na fé. Deixaram a fé de lado. E você sabe que a fé não tem nada a ver com religião. A fé é uma certeza. Você aprende a certeza. Quando você vem na Igreja Universal, você recebe certeza, convicção. Você acredita em si próprio. Você passa a acreditar em você. Então, quando você começa a acreditar em si próprio e em Deus, você começa a conquistar. Aí você conquista. Como é o caso dessas pessoas. Conquistaram mundos e fundos. Porém, porque deixaram a certeza, quer dizer, a fé, começaram a perder. A Bíblia fala de um homem que era paralítico, condenado
a morrer paralítico. E Jesus o viu à beira do tanque, o viu à beira da miséria, da desgraça. Ele foi levado a Jesus e Jesus o curou. Jesus o curou. Aquele homem paralítico era igual a nós, pecador igual a nós. Ou era menos pecador? Ou era um santo homem? Ele estava sofrendo horrivelmente, mas foi curado pelo Senhor Jesus. Ele teve fé que Jesus o curaria e ele foi curado. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Eu acredito que Jesus tenha ido no templo só para falar com ele. E então, quando o encontrou no templo, Jesus disse para ele: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quer dizer, o pecado traz o quê? Coisa pior. Por que o pecado traz coisa pior? Porque o pecado traz a dúvida. O pecado gera dúvida. A dúvida gera o medo. O medo gera a fraqueza. A fraqueza, a pessoa fica como? Ela fica intranquila, insegura, fraca. Todas as pessoas que fazem qualquer coisa com dúvida, perdem. Você sabe disso. Você vê, Deus nos deu um cardápio para a gente escolher a nossa vida. Que tipo de vida que você quer? O que você quer da sua vida? Será que você está aqui no mundo para sofrer? Será que você chegou a esse mundo para chorar, gemer? Não. Quando Deus criou o homem, não criou o homem para sofrer. Ele criou o homem para viver a eternidade. Para viver a eternidade. Deus deu a você o direito de escolher o seu destino, de fazer o seu destino. Como você, por exemplo, vai num restaurante, quem escolhe a comida para você? O seu convidado? Ou quem vai pagar a comida que escolhe para você o que você vai comer? É assim? Não, eu vou pagar, você vai ter que comer o que eu quero comer. É isso? Não. Cada um escolhe o que quer comer. Quer dizer, você tem o direito de escolher a sua vida diante de Deus. Ele dá as regras dele, ele estabelece as regras dele. Se você obedecê-las, então você vai garantir o sucesso na sua vida. Tudo que você receber aqui, desse altar, vem pela fé. O altar, o espírito do altar é o espírito da fé, da segurança, da certeza, da convicção. Justamente o contrário do espírito da dúvida que você recebe lá fora. Lá fora é dúvida, é medo. Sempre tem uma palavra, seja de parentes, seja de amigos, seja até dos próprios entes queridos. Sempre existe uma palavra, olha, será? Sim ou não? Sim ou não? Você fala o seu sonho para alguém, você fala uma projeção, um projeto que você tem, aí vem aquela pessoa e diz, mas será que você vai conseguir? Olha, isso aí é muito difícil. Isso. Na mesma hora você, é ou não é? É ou não é? O que acontece quando você chega aqui? Você traz os seus sonhos, você não fala para a gente, você vai arrebentar, você vai conseguir, é ou não é?
Por quê? Por causa da segurança que a palavra de Deus nos dá. A palavra de Deus dá segurança, dá certeza. A palavra de Deus. Vocês têm dois caminhos, o da bênção ou da maldição. E depende só de vocês. Amém, pessoal? Não depende da igreja. Não depende do seu pai, da sua mãe, do seu patrão, do governo. Não depende de ninguém, só depende de você. Só de você. E é essa a grande justiça de Deus. Deus é justo, é perfeitamente justo. Então, quando você conquista, você conquistou porque você foi sábio e tomou a decisão certa. Em nome do Senhor Jesus. Imagine uma pessoa muito espiritual, muito abençoada, um pastor, um bispo, uma pessoa de Deus, consagrada a Deus. Essa pessoa, apesar de ser de Deus, cheia do Espírito Santo, se ela tiver alguma necessidade e ela dobrar os joelhos e pedir a Deus, ó Senhor, abençoa a minha vida e me dá condições econômicas para que eu possa ter uma vida de qualidade. O que você acha que vai acontecer? Deus vai mandar dinheiro para ela? Vai fazer chover dinheiro na vida dela? Vai ou não vai? Pensa comigo. Imagine uma pessoa aí para o meio da sua... uma pessoa que tenha um campo, tenha terras, um agricultor, chegar no meio da sua agricultura e falar, ó Deus, faça crescer a semente aqui, o milho, o feijão, o arroz, faça ser o melhor arroz, o melhor feijão, faça nascer aqui nessa terra a melhor cultura, o melhor cultivo. Vai ser respondido? Sim ou não? Por que não vai? Tem que plantar. Tem que plantar. Com Deus, meus caros, não existe como você querer fazer mágica. Se fosse assim, então não haveria trabalho. É ou não é? Fosse assim, Deus não daria a imposição, não colocaria que o homem teria que suar o rosto para conseguir o fruto do seu trabalho. É ou não é? Bastava orar, sim ou não? Então ninguém ia trabalhar, todo mundo ia só se ajoelhar, pedir dinheiro e Deus fazer cair dinheiro. Era assim? Não, nós temos que trabalhar. Quando Deus criou os céus e a terra, fala do jardim do Éden, né? Como é que o jardim nasceu? A Bíblia diz que Deus plantou o jardim. Amém? Ele fez tudo, criou tudo com a palavra, mas quando se tratou do jardim, ele teve que fazer com as suas próprias mãos. Amém? Teve que plantar, teve que semear. Com isso, Deus ensina que não é impossível você colher sem ter plantado. Amém? Você tem que trabalhar para você poder colher o fruto do seu trabalho. Você tem que semear para você colher o fruto da sua semente. Assim é na obra de Deus. Se você quer ser abençoado economicamente, como eu sei que quer, e eu vou dar daqui a pouquinho a dica de como você vai ser abençoado, você tem que plantar. Você tem que aprender a plantar. Por quê? Por que você tem que plantar? Por que existe essa obrigatoriedade de você plantar?
de nós plantarmos. Isso aí, filha. Porque ninguém é capaz de plantar se não crê na sua plantação. É ou não é? Ninguém é capaz de semear se não tiver fé para colher. Sim ou não? Você não é capaz de trabalhar se não tiver fé que vai colher o trabalho, o fruto do seu trabalho. É ou não é? Nós não temos fé para plantar, então nós não temos fé para colher. Lembra que eu falei inicialmente, a sua vida está nas suas mãos. Amém? A escolha que você fizer, você vai colher o fruto daquilo que você plantar. A Bíblia fala que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso ceifará. Quer ele seja bonzinho, quer ele seja mauzinho, quer ele mereça ou não mereça. O que ele semear, ele vai colher. Isso é fixo. Não depende de sorte. Ninguém pode evitar da pessoa colher aquilo que ela plantou. Amém, pessoal? Então, se você semeia na obra de Deus, na terra de Deus, que é a obra de Deus, da forma como você semear, você ceifará. Amém? Da forma como você der, você vai receber. Jesus disse isso. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. E disse mais, da maneira como derdes, recebereis. Amém? Da maneira como você dá, você vai receber. Se você dá pensando em colher pouco, você vai colher pouco. Mas você também vai dar o mínimo, porque você está dando o mínimo, você vai colher o mínimo. Amém? Se você crê que você está plantando na obra de Deus, ajudando a obra de Deus, então você pode ter certeza que Deus vai abençoar as suas mãos. A sua oferta para abençoar a sua vida. E quem te deu essa oferta, esse dinheiro que está aí no seu bolso? Quem é que deu essas condições para você conseguir esse dinheiro? Foi Deus. Então, daquilo que você tem, você vai dar. Por causa da sua fé. Se você não crê, não dê nada não. Mas se você crê, traga aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Tudo na vida tem um princípio, é ou não é? Sim ou não? É o primeiro amor, o primeiro casamento, o primeiro filho, o primeiro trabalho, é ou não é? O primeiro salário, é ou não é? Tudo tem um princípio, tem um início. Ora, Deus também estabeleceu o princípio de tudo. Princípio de tudo. Apenas uma palavra. Ele estabeleceu uma palavra. O que acontece quando você... O que a pessoa faz no altar? Hein? Juramento, compromisso. Envolve o quê? A palavra. Não é a palavra? Você não precisa necessariamente vir num altar para se casar. Você pode casar aí perante um juiz. É ou não é? E aí você não precisa vir no altar. Mas você quer vir no altar. Você quer vir no altar. Por que as pessoas desejam isso quando vêm no altar? Porque a palavra que sai da sua boca é muito importante para a pessoa que ama você. Ela te ama e quer ouvir dos seus lábios esse juramento. Olha, eu amo, eu vou te amar na saúde,
na doença, na pobreza, na riqueza, por toda a minha vida. É ou não é? Há um juramento no altar. E esse juramento, então, é selado pelo Espírito de Deus, que confirma aquele juramento. Um jura para o outro. Ali se estabelece o quê? O início, o princípio de uma vida nova. Porque a partir do momento que você faz o juramento com a outra pessoa, então você abre mão da sua vida de solteiro para assumir aquela criatura. Não é assim? É ou não é? Pode ser que para esse mundo a palavra empenhada ali no altar não tenha muito valor, mas para Deus tem valor. Deus trabalha com a palavra. Ele opera de acordo com a palavra dele. Nada além do que está escrito, ele vai fazer. E o que ele fez? Da mesma forma como nós empenhamos a nossa palavra no casamento, no matrimônio, Deus também empenhou a sua palavra. Porque quando ele faz um casamento conosco, o que ele cobra de nós é o que ele já nos dá. É o que ele se empenha para cumprir. Amém? Compreende o que eu estou falando? Então, o que ele pede para mim é o que ele já se empenhou para mim. Isso se chama pacto, aliança com Deus. Ele disse assim, primeiro mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, com todo o teu pensamento, tudo. Quer dizer, quando fala todo o coração, não há espaço para dividir esse coração com o terceiro. Toda a mente, todo o pensamento, todas as forças, tudo para ele. Por quê? Porque quando ele se empenha, quando você se empenha com ele, ele já está empenhado com você. Amém? Jesus disse que Deus Pai não nos dá o Espírito Santo por medida, que quer dizer, ele não dá uma parte do Espírito Santo, ele não dá 90% do Espírito Santo, é 100%. Com Deus é assim, é tudo por tudo. Quando ele pede a mim o meu tudo, é porque ele já me deu tudo dele para mim. Amém, pessoal? Quando a pessoa crê nessa palavra, quando a pessoa quer assumir essa palavra, porque o amor aqui não é amor sentimento. Entre nós, o amor se baseia muito no sentimento, mas com Deus não é sentimento. Com Deus é muito mais. A palavra amor, no primeiro mandamento da lei de Deus, ela tem a origem na palavra ahav, palavra hebraica, que significa fidelidade. Amém? Fidelidade. É um amor que nós temos que ter para com ele, fundamentado na fidelidade. Esse aqui é o amor que ele quer. O amor que ele exige de nós é aquele amor fiel. Ele é o primeiro em nossas vidas. E eu vou ser fiel com ele. A partir do momento que eu faço essa aliança, esse pacto com ele, então eu estarei sendo leal para com ele. Ele estará sendo o meu primeiro amor. Amém? Primeiro do que tudo. Você só pode cumprir
o segundo mandamento, amar outras pessoas, ou o seu marido ou a sua mulher, depois que você amar a Deus. Porque quando você ama a Deus de fato, quando você é fiel a Deus, então você vai ser fiel à sua mulher, ao seu marido. Então, quando você faz um pacto com Deus, nesses termos que Ele estabeleceu, você quer que eu seja 100% seu, você quer que eu seja o seu provedor, você quer que eu abençoe as suas mãos, você quer que eu prospere a sua vida, você quer que eu te dê saúde, você quer que eu te dê força, vigor, sabedoria, você quer que eu seja o teu parceiro, você quer que eu seja o teu aliado, então entregue a sua vida toda para mim. É tudo por tudo. Ou você conta com Ele, ou você não conta com Ele. Ou Ele é 100% seu, ou Ele não é nada seu. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Agora você pode entender por que Davi falou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que ele falou isso? Porque ele era todo do Senhor. Então ele sabia que nada lhe faltaria. Não é o que acontece hoje, que as pessoas falam, os crentes dizem assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas olha para a vida delas, é um inferno a vida delas. É ou não é? Miséria total, é ou não é? Loucura total, é ou não é? As igrejas estão cheias de crentes que dizem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aleluia, aleluia. Mas a vida delas é um inferno. Por quê? Porque o Senhor da vida delas não é o Senhor, mas é o diabo. Tem sido o diabo. Ah, mas eu creio em Jesus. Você pensa que crê. Porque quem crê, entrega a vida 100%. É tudo por tudo. A minha vida é o espelho do Senhor que eu sirvo. Sim ou não? Eu sou a imagem do Senhor que eu sirvo. Ou não é? Não é assim que Deus criou o homem? Criou o homem o quê? A imagem dele. Então, quando Jesus me salva, me liberta, me transforma, me faz uma nova criatura, eu passo a ter a imagem do meu Senhor. Então, a sua vida é o retrato do Senhor que você tem servido. Se a sua vida não presta, não serve, e ainda assim você diz que crê em Jesus, você crê da boca para fora, não para dentro. Essa é a realidade. Você agora pode entender também o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quer dizer, quem tem o Senhor como o Senhor da sua vida, primeiro de tudo, tem a proteção de Deus na sua vida. Tem a proteção. Ninguém pode tocá-lo. O diabo não pode tocar. Se o diabo não pode tocar, imagine os homens. Então, é tudo por tudo. É a sua vida por inteiro. Pela vida inteira de Deus. Não se esqueça. Quando ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, é que Ele já te ama de todo o coração dele. Amém? De todo o teu coração, com todas as suas forças. Isso já acontece da parte de Deus para com todos. Todo ser humano. Mesmo aquelas pessoas que não o querem, que o rejeitam. Ainda assim Ele o ama, as ama. Se elas são parceiras ou aliadas com Ele, são outros 500, mas que Ele já fez a parte dele, Ele já fez. Quando Jesus deu a vida dele no Calvário, foi tudo, ou foi uma parte? Então, tudo por você. É assim. Se você crê,
Se você tem fé para isso, para dar a sua vida, graças a Deus. Se você não quiser, paciência. Mas essa é a forma que você tem para você mudar a sua vida. Você mudar a sua vida. Se você obedecer isso aqui, isso que Jesus falou a mesma coisa para um teólogo, um doutor em teologia. Ele disse, o homem perguntou a ele, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento, etc, etc, etc. Quer dizer, a vida eterna. Quanto mais essa vidinha aqui nesse mundo. Sim ou não? Você está pensando, às vezes, em conquistar alguma coisa aqui nesta terra. Mas Ele quer te dar algo por toda a eternidade.